gostaria de convidar a todos para que abram as suas Bíblias juntamente comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro Samuel, capítulo de número 3. Primeiro Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos, por meio desse texto, ouvir a voz de Deus. Tenho certeza que o Senhor falará conosco pela sua infalível, inerrante e irrefragável palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Escrita, revelada, inspirada, iluminada, palavra de Deus infalível, palavra de Deus profética, palavra de Deus que transforma. Dwight Lyman Moody, o grande evangelista, já dizia que muitos livros foram escritos para nossa informação, mas a Bíblia Sagrada para nossa transformação. A Bíblia é um livro que tem poder de transformação. Ela transforma vidas. Por isso que nós estamos aqui, é ou não é? Fomos transformados pela palavra de Deus. Quem foi transformado e pode dizer amém? Amém. Louvo ao Senhor pela igreja aqui presente, os irmãos que vieram de perto e de longe, toda a liderança, compadece, aos queridos amigos, pastor Franklin, pastor Alessandro, pastor Washington, os demais amigos que aqui estão, também ao nobre pastor Sérgio Bernardes, pastor presidente dessa igreja, sob a qual Deus o colocou para a abençoar. E eu fico muito feliz de retornar aqui, né? Sempre é muito bom estar com essa mocidade viva, pujante, alegre, que sempre está disposta a adorar ao Senhor e a glorificar o seu santíssimo e eterno nome. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Podem dizer amém? Pedi ao Senhor uma palavra para que Ele me inspirasse para esta ocasião, e Ele me fez queimar muito forte o coração com esse texto. Nós vamos lê-lo, tá? Para ganharmos tempo, prometo-vos que não os cansarei, tendo em vista que nós estamos no último dia e também que os irmãos já ouviram palavras extraordinárias pelos servos de Deus que por aqui passaram. Queridos irmãos, vamos ao texto. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1, 1 Samuel 3:1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visões manifestas. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, ele estava deitado. Estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam a escurecer, que já não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Então a arca de Deus estava no templo do Senhor. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel: Samuel, Samuel. E ele se levantou, e Eli, e disse: por que você vem aqui? Ele disse: o Senhor me chama. Se eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Versículo 7. Então Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez,
E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai-te e deita, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tem falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Quem pode dizer amém? Os irmãos, se assente por gentileza, esteja à vontade, mas não se esqueçam que dar glória a Deus é de graça, né? Aleluia. Muito bem, meus queridos irmãos, Igreja de Cristo aqui reunida, nós estamos diante de uma porção escriturística sagrada que revela-nos algo muito poderoso, algo extremamente importante. Nós vemos que esse período, o contexto não é dos melhores, é o período dos juízes, é o período dos Shoftim, aqueles que Deus levantava de quando em quando para libertar o povo de Israel da opressão dos inimigos. É bom lembrar que a expressão juízes aqui nos incentiva a pensar o que de fato não é. Porque para nós, juiz é uma coisa. Aquele período era totalmente diferente. Os juízes, assim chamados na Bíblia, não só julgavam, eles também guerreavam, eles também lutavam, eles também lideravam. E lideravam o povo contra os seus respectivos inimigos, que eram muitos. Lembrem-se que Israel, geograficamente, está cercado por todos os inimigos, por aqueles que os odiavam. Então, era muito difícil essa situação, muito complicada. E para agravar ainda mais tudo isso, não existiam homens que estavam dispostos a servir a Deus com inteireza de coração. Não existiam profetas, não existiam pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para fazer uma grande obra. Os sacerdotes haviam se corrompido, os profetas haviam desaparecido, os juízes, quando se levantavam, faziam uma obra. Quando morriam, o povo voltava a adorar os falsos deuses. Então, era uma época de altos e baixos, não havia estabilidade espiritual, econômica, financeira. O povo estava vivendo dias difíceis. O versículo-chave, que aborda muito bem o período dos juízes, é exatamente este: e cada um fazia o que lhe convinha, pois não havia liderança, estou parafraseando, em Israel. E a falta de um líder faz com que isso aconteça. Neste ínterim, a Bíblia também nos diz que uma mulher chamada Ana buscou o Senhor. Vocês conhecem a história, vou encurtá-la.
e Deus a ouviu, porque Deus ouve quem ora. Eu vou dizer outra vez, Deus a ouviu porque Deus ouve quem ora. Ela orou com muita fé e Deus a ouviu. E não só ouviu, como respondeu a sua oração positivamente. Porque às vezes Deus responde, mas negativamente, porque quando a gente ora a Deus, existem 3 tipos de respostas que Deus pode nos dar. A primeira resposta é sim, é a que todo mundo quer ouvir. A segunda resposta é não, que ninguém quer ouvir. E a terceira resposta a gente também não quer ouvir, que é ainda não. Então, Deus pode responder. Às vezes a gente diz assim, Senhor, eu preciso de uma resposta. Pode ser uma das 3. Às vezes o pregador diz assim, Deus tem uma resposta para a sua vida. Só que pode ser uma das 3. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Ainda que Deus diga não, que é o que a gente não quer ouvir, e ainda que Deus diga ainda não, que a gente também não quer ouvir, é a melhor resposta que a gente poderia ouvir. Porque o não de Deus é uma bênção. O ainda não de Deus também é uma dádiva. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Portanto, Ele sabe o que nós precisamos ouvir, o que nós precisamos receber, o que Ele precisa nos dar. Se ainda não chegou, é porque ainda não era o tempo. E se não for da vontade de Deus, não vai chegar nunca. Mas a boa notícia ainda é essa: a vontade de Deus é melhor do que a minha. Existem algumas vontades que nos cercam. Algumas vontades que nos cercam. Eu vou elencar 4 apenas por conta do tempo. Existe a minha vontade, em primeiro lugar. A minha vontade é a vontade da carne. A minha vontade não é boa, porque eu sou um pecador. Eu nasci com a natureza adâmica, pecaminosa. Minha vontade não é boa. Então, existe a segunda vontade, que é a vontade dos outros. Se a minha vontade já não é boa, imagina a dos outros que querem me influenciar a fazer o que eles querem. Não dá certo. Terceira vontade, a pior de todas, é a vontade do diabo para mim. O diabo quer nos afastar de Deus o tempo todo. Nós somos vitoriosos porque estamos aqui. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque você está aqui. Só estar aqui é uma vitória muito grande. Porque o diabo fez de tudo para você não vir. Porque ele sabia que Deus ia falar com você. E o diabo não quer que isso aconteça. Mas você está aqui, porque a vontade de Deus é melhor que a quarta. A quarta é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável, melhor, excelsa, magnânima, extraordinária, bendita, santa, justa e fiel. A vontade de Deus é melhor do que a nossa, sim ou não? Então a vontade de Deus é aquela que nós devemos atender. Não a minha, não a dos outros, não a do diabo, a de Deus. Às vezes, quando estamos muito alinhados ao propósito divino, quando estamos em oração e jejum, a minha vontade é a mesma de Deus. Os meus planos são os mesmos de Deus. Aleluia! Eu tenho certeza que você que veio aqui esta noite está alinhado à vontade de Deus, ao propósito de Deus, a fazer a vontade do Senhor. E Ele vai te dar a diretriz nesta noite, para que você cumpra o projeto que Ele lhe propôs. O período do juízo era terrível, porque se fazia só a própria vontade. O povo não queria saber da vontade de Deus. Faziam a própria vontade, a vontade dos outros, a vontade do diabo, então nem se fala. Agora a vontade de Deus ficou de lado, ficou escanteada, marginalizada. Mas isso vai mudar, porque alguém vai chegar. Deus vai levantar alguém diferente. Aleluia, eu estou sentindo Deus nessa palavra. A Bíblia nos diz o seguinte, que no versículo 1 do capítulo 3, o jovem Samuel, essa palavra jovem aqui no original hebraico, é a mesma usada para Davi, quando jovem. Então, nós podemos dizer que é a fase da adolescência, a fase da juventude. Ele era um jovem, já não é mais uma criancinha, aquela que Ana havia deixado ali. Ele cresceu, e o lindo é que ele cresceu no templo. O lindo é que ele cresceu adorando.
O lindo é que ele cresceu servindo a Deus. O lindo é que ele cresceu perto do candelabro, das luzes divinas. O lindo é que ele cresceu perto da arca. Aleluia, já vou entrar nisso aqui. Mas ele cresce. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, nem por tabela. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Então, foi o que você leu comigo. Samuel servia ao Senhor perante Eli. Na verdade, Samuel servia a Eli. Mas como na perspectiva divina, quem serve a liderança está servindo a Deus, não ouvi nenhum glória a Jesus, puxa vida. Quem serve a liderança com fidelidade está servindo a Deus, o texto diz que ele servia ao Senhor perante Eli. E olha que lindo, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Pastor, quer dizer que nos outros dias não eram? Não. Aqui é um hebraísmo, quer dizer o seguinte, que a palavra de Deus era tão rara, mas tão rara, que o valor dela superava qualquer período, porque as pessoas não ouviam a voz de Deus. E se há uma coisa lamentável e triste na vida de um povo, é quando esse povo não ouve a voz de Deus. Mas graças a Deus que o povo pentecostal ouve a voz de Deus todo dia. Pastor, Deus fala com a gente todo dia. Às vezes eu tapo os ouvidos para não ouvir, mas Deus fala. Fala ou não fala? Ele fala. E aí eles não ouviam, não havia visão manifesta, não havia visão, ninguém tinha mais o vislumbre da glória de Deus, ninguém tinha mais aquela maravilha da operação dos dons de revelação. É legal falar isso aqui, porque nós estamos numa igreja pentecostal, mas todos os dons espirituais já aparecem no Antigo Testamento. A novidade no Novo Testamento é o dom de variedade de línguas, que foi dado à igreja. Os outros dons aparecem, todos eles, curas, você pode ver milagres, maravilhas, pode ver, tem vários, até interpretação, tem no Antigo Testamento. Só que aqui você enxerga que nem isso acontecia. E sucedeu no versículo 2, naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, como lhe era de costume, seus olhos já estavam escurecendo, ele já estava ficando cego, e aqui é proposital o parêntese que é feito pelo autor, porque ele está mostrando que ele não só está cego fisicamente, mas ele está perdendo a visão espiritual, porque não se ouvia mais a voz de Deus naqueles dias. E o que acontece então? Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O que significa a expressão antes que a lâmpada de Deus se apagasse? Antes do pôr do sol, antes de amanhecer o dia. Antes do pôr do sol, eles acendiam, e quando ia amanhecendo o dia, eles apagavam para economizar azeite. Então, antes que a lâmpada se apagasse, já era de madrugada. Samuel está deitado e Deus o chama. Aleluia. Chama ele cedinho. Chama ele pela manhã. Como é bom ouvir a voz de Deus logo pela manhã. Por isso que esse povo pentecostal abençoado, que somos nós, faz vigília. Você já sabia? Vigília, vocês já perceberam que é um fenômeno dos pentecostais? Só os pentecostais têm essa coragem, né, de deixar a caminha quentinha, o cobertor, e ir para o monte orar. Tem gente do monte aí? Diga amém. Ainda tem. Ir para o monte orar não é nada. O que é que tem? Orar é uma benção. Vigília, vem para o templo, passa a madrugada toda aqui, chega em casa de manhã, mas chega cheio, morrendo de sono, mas cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aí o que aconteceu? Deus falou com ele. Agora vamos lá. Primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto é a seguinte: é que o jovem Samuel ouviu a voz de Deus quando ninguém mais ouvia. Ouviu a voz de Deus quando ninguém mais ouvia. Ouvir Deus era tão raro naqueles dias,
que a exceção se tornou ouvi-lo. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quando a regra for negativa, seja você a exceção positiva. Vou dizer outra vez. Quando a regra for negativa, seja você a exceção positiva. A regra era, ninguém ouve a voz de Deus. A exceção é, Samuel está ouvindo. Samuel está ouvindo. A Mubadesb está ouvindo. Os jovens pentecostais estão ouvindo. É muito sério isso aqui. Deus quer falar conosco. Você pode ouvir a voz de Deus agora. Receba a palavra do céu. Ele ouviu quando ninguém mais ouvia. E como é lindo ouvir Deus, gente. Como é tremendo. Só quem já teve essa experiência. Pastor, é sério mesmo esse negócio que Deus fala assim diretamente com as pessoas? É sério. Dá para explicar isso cientificamente? Não. É muito subjetivo, eu reconheço. Porque é espiritual, gente. É assim ou não é? Ou só é só comigo que é assim? Os pastores aqui, homens de Deus, meus mestres que aqui estão, sabem disso. Se você está em oração ali, pedindo uma resposta de Deus, e aí a voz de Deus não vem no ouvido, ela vem no coração. É um fenômeno. Vem no coração, mas queima tão forte que o coração começa a acelerar, porque eu acho que ele não aguenta a voz de Deus, que é tão forte, é tão sublime, é tão magnânima, tão majestosa, tão extraordinária, e começa a chacoalhar, e a gente fica com o coração acelerado. Mas Deus fala. Às vezes parece que está aqui no ouvido, mas Deus fala. Às vezes vem diretamente pela palavra, pela pregação, pela exposição do texto, Deus está falando. Às vezes, pelo hino que está sendo cantado, que o hino que está sendo cantado não é para mim, não é para a igreja. A gente que tem esse costume, né? Deus já falou conosco através dos louvores. Tá, mas não era para falar através dos louvores, para falar através da palavra. Mas Deus fala também através dos louvores. Porque aquela letra é tão maravilhosa, enaltece tanto a Deus, que o coração ferve. E a gente ouve Deus falando conosco. É assim ou não é? O pentecostal ainda tem um privilégio. Porque de vez em quando a gente chega aqui cabisbaixo, triste, e levanta alguém cheio do Espírito Santo, aponta o dedo na nossa cara e diz assim diz o Senhor, e profetiza. Então existem várias maneiras de Deus falar conosco, mas nesse período nem por sonhos. Não havia visão manifesta. Visão aqui inclui sonhos. Nem sonhar com Deus falando, o povo sonhava. Eli, que era o líder espiritual, também não tinha mais essa experiência com Deus. Mas Samuel ouviu a voz do Senhor. Samuel era um jovem, igual você. Samuel era um jovem. Não tinha ouvido a voz de Deus ainda. Ele não tinha tido essa experiência com Deus. Ele estava de contínuo no templo, mas ainda não tinha tido uma experiência direta, íntima, particular com Deus. Deus quer te dar essa experiência hoje. Deus quer te dar essa experiência hoje. Talvez você só tenha vindo ao templo durante todos esses anos, mas Deus quer falar com você. Ele quer fazer a sua voz audível a você. Falou com Samuel. A W. Tozer, um dos maiores teólogos arminianos de todos os tempos, ele dizia algo maravilhoso. Ele dizia assim: nunca ouça um homem que não ouve a voz de Deus. Como é triste ouvir alguém que não ouviu a Deus, porque quem não ouve a Deus não tem o que dizer de Deus, sobre Deus, acerca de Deus. Mas quem ouve a Deus tem uma palavra de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E é interessante que aqui eu aprendo outra coisa, que Deus não escolhe idade para falar com alguém. Eu ouvi um aleluia ali. Deus não escolhe idade para falar com a gente. Não, vou esperar você completar a maioridade para falar contigo. Não existe essa regra, não tem esse texto. Não é doutrina. Deus fala com quem quer ouvi-lo. Vamos para a Bíblia? Vamos começar aqui a citar só alguns, só citar. Noé tinha quantos anos quando Deus falou para ele construir a arca? Aproximadamente 500. Quem tem aí 500 anos? Quem tem aqui? Ninguém? Poxa vida. Todo mundo jovem. Moisés tinha quantos anos quando Deus falou com ele da sarça? 80. Quantos anos tinha o servo de Deus, José?
Quando ele passou por tudo aquilo e Deus o colocou no trono, ele começou a sofrer com 17, assumiu o trono com 30. Quantos anos tinha Davi quando Deus o usou daquela forma poderosíssima, e quando Deus falou com ele diretamente? Ele era um menino, enfrentou o gigante, venceu, assumiu o trono aos 30 anos de idade, e foi um exemplo. O que falar de Jeremias? Ele disse: eu sou uma criança, Senhor, eu não posso. Como é que eu vou profetizar no meio desses homens? Os profetas que têm a barba comprida, eles são já de idade avançada, são respeitados porque são idosos. Quem sou eu para chegar no meio deles e dizer assim diz o Senhor? Eles vão dizer: quem é esse menino? Não saiu nem das fraldas ainda, quer pregar o quê? Quer profetizar o quê? Quer fazer o quê? Só que Deus não olha assim. Quem olha assim é o homem, Deus não. Ele diz: você quer ser usado por mim? Eu vou te usar. Mas eu sou jovem, qual o problema? Mas eu sou muito velho, qual é o problema? Você que está dizendo que a sua idade está sendo um empecilho, para Deus não existe empecilho nenhum. Se você quer ser usado por Deus, Deus vai te usar. Aleluia! Porque infelizmente nós vivemos uma época difícil, né? Deus levanta alguém, aí é jovem, aí as pessoas dizem: ah não, muito jovem, não dá, não tem experiência, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque é muito jovem. Tá bom. Aí Deus vai e coloca outro com a idade um pouco mais avançada. Aí o pessoal olha e diz: vixe, esse aí? Não, já passou o prazo, já está muito idoso, não dá não. Espera aí, se decidam, ou é muito jovem, ou é muito velho. E aí, como é que faz? Então Deus não vai usar mais ninguém. Só que Deus não depende da opinião humana. Kalamaya Surya. Não existe pesquisa para Deus usar. Ele vem e diz: eu quero te usar. Aí você responde: eis-me aqui ou não. Mas eu tenho certeza que você vai responder: eis-me aqui nessa noite. E Ele vai te usar. Deus não tem idade para isso. Samuel era jovem, mas já servia. Ele já servia a Eli. Está no texto, eu só estou pregando o que está no texto. Ele já servia. Irmãos, aproveite o tempo. Tempo é uma dádiva divina. O tempo é um presente de Deus para o ser humano. O tempo deve ser usado para a glória do Senhor. Cuidado com o uso do tempo, porque nós somos mordomos não só de coisas, mas também do tempo. Deus colocou 24 horas durante um dia para a gente usar para a glória dEle. Mas pastor, tenho que trabalhar. Trabalhe glorificando a Deus. Pastor, tenho que estudar. Estude glorificando a Deus. Pastor, eu tenho que dirigir. Dirija glorificando a Deus. Pastor, eu tenho que fazer isso e aquilo. Faça glorificando a Deus. Seu tempo deve ser para a glória do Senhor. Quer fazer um teste como é que está o seu tempo? Se você está usando bem ele, se é para a glória de Deus ou não. Veja quanto tempo você passa orando e compare por quanto tempo você passa nas redes sociais. Eu descobri dias atrás, eu sou meio leigo nisso, pastores, e eu descobri dias atrás que nas redes sociais, a maioria delas tem lá como verificar isso. Você vai lá e vê quanto tempo você passou naquela rede social durante o dia, durante a semana. E uma vez eu me assustei, porque eu tinha passado mais tempo na rede social do que estudando, do que lendo. Eu falei: isso não vai acontecer mais não, amanhã eu tiro o atraso. Meu tempo é para a glória de Deus. Eu tenho que investir no reino. Você pode, você tem, você não faz porque não quer, porque todo mundo tem um dia de 24 horas. Porque uns conseguem e outros não. Porque uns querem e outros não querem. E quem quer faz e quem não quer dá desculpa. Então levante a sua voz e receba essa palavra. Deus quer que você use o seu tempo para a glória dele. Samuel estava fazendo. Em segundo lugar, eu entendo que em uma era de crise espiritual, Deus levanta sempre alguém para usar. Era uma tempestade espiritual que o povo estava enfrentando. Uma situação caótica, terrível, deprimente. Mas havia um
jovem disposto a fazer alguma coisa. Em tempos de crise, Deus sempre levanta alguém. Eu tenho uma boa notícia e uma ruim. O pastor fala a primeira ruim. A ruim é, posso falar? Diga amém. Estamos vivendo uma crise no Brasil. Pastor, agora fala a boa. A boa é, estamos vivendo uma crise no Brasil. Espera aí, pastor, você falou? Sim. Em tempos de crise, Deus sempre levanta alguém para usar com poder e autoridade. Há sempre um avivamento em tempos difíceis. E aí Samuel está ali. Em momentos de crise, Deus sempre levanta alguém. Vocês lembram de Elias? Todo mundo adorando Baal, todo mundo fazendo a vontade de Baal. Baal para todo lado, era só Baalins, para onde você olhava. Baalins, Baalins, Baalins. Ah não, Deus olhou do céu, procurou alguém para usar. Nas capitais não tinha ninguém. Nos grandes centros não tinha ninguém. Nas grandes metrópoles não tinha ninguém disposto. Aí Deus foi lá no meio do mar, lá em Tisbé. Elias, Eliahu, cujo nome significa Jeová é Deus. Só o nome dele já pregava. Preciso de você. Pois não, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso que você vá para a capital para profetizar para uma pessoa. Para quem? Para o rei. Como é que é o nome dele mesmo? Acabe. O nome já fala tudo. Enquanto ele está aí, as coisas estão acabando. Enquanto ele não acaba tudo, você vai lá e profetiza. Profetiza o quê? Profetiza na cara dele que ele tem que se converter. Profetiza na cara dele que ele é o perturbador de Israel. Mas ele é o rei. Mas vai lá, preciso de alguém como você. Deus sempre tem uma pessoa certa para um período certo. Aleluia. Pode ver que Deus não colocou outra pessoa, colocou ele. Porque tem hora que Deus não vai usar o João, Deus vai usar o José. Porque o João não é para aquele propósito, mas o José é. Quem entendeu, diga amém. É sempre assim. Por exemplo, numa época terrível, onde o povo estava se desvencilhando da vontade de Deus, tinha um profeta que era famosíssimo. Seu nome era Jeremias. Só que Deus, em um contexto um pouco diferente, viu que não era para Jeremias profetizar. Aí ele foi lá no lugarzinho, na periferia de Judá, e achou uma mulher chamada Ulda. Disse: Ulda, profetiza. Se fosse eu ia dizer assim: mas Senhor, eu tenho Jeremias, né? Jeremias tem mais prestígio, Jeremias tem milhões de seguidores no Instagram, Jeremias é conhecido no mundo todo, usa ele que o povo não vai falar nada. Agora eu estou aqui no meio do nada. Sim, mas eu quero você, porque Deus não se ilude com isso. Quem se ilude com isso é o homem. Deus quer usar quem quer ser usado por ele. Aleluia. Então, vejam, Elias foi lá e fez a diferença. Os profetas de Baal foram derrotados, Deus fez uma grande obra. Gideão está malhando trigo no lagar. Os midianitas, os inimigos, se unem ao todo. São mais de 135 mil contra Israel. Não tinha como. Deus vai lá. Gideão. Quem é? Pois não. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, jovem valoroso. O Senhor é contigo, jovem valorosa. Mas, Senhor, a minha tribo é a menor de Israel. Se eu fosse Deus, eu dizia: não estou nem aí. Esqueceu quem eu sou? Eu sou Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que faz e ninguém desfaz, que realiza e ninguém pode impedir quando Ele quer agir. Eu sou Deus. Se eu estou te chamando é porque eu tenho uma grande obra para fazer e eu vou usar você. Não adianta me dar desculpa, não adianta me dar credenciais que te denigram. Eu vou te usar. Quem acredita nisso, diga glória ao Senhor. Não interessa onde você mora, não interessa onde você estuda, não interessa qual é o seu emprego, qual é a sua profissão, não interessa. Não interessa. Deus, Ele não depende de ninguém para fazer o que Ele quer. Não depende.
Não depende, eu sou exemplo disso, não depende. Não tem ninguém na minha família que é pastor, não tem ninguém na minha família influente, não tem ninguém na minha família. Deus falou, é você, Rodrigo. Eu disse, mas Senhor, como é que... Na periferia da Zona Sul, aqui nessa rua cheia de lama, que não passa nem um carro direito, onde todo final de semana a gente tem que pular os corpos para poder sair de casa. O Senhor vai me usar, como que eu vou chegar? Eu vou te levar a pregar a multidões, mas Senhor, como que eu vou pregar para multidões? Eu não sei nem falar direito, eu não tive um estudo, né? Eu não estudei numa escola boa, na verdade nem escola eu tive direito, como é que pode? Eu não tenho como é que eu vou falar? Eu vou te levar para falar para doutores, mas Senhor, como é que eu vou falar para doutores se eu não sei nem como chegar perto de um deles? Eu nunca vi nenhum de perto, de verdade, só quando eu estava doente. Então Deus disse, eu vou te usar. Aí eu disse, eu acredito. Então, se o Senhor está falando, eu acredito. Eu recebi essa palavra, acreditei. Eu estou pregando para você aqui hoje. O lugar onde você está não determina onde você vai chegar. O lugar onde você nasceu não determina onde você vai ir. Não. Deus está falando com você. Ele tem um projeto para a tua vida que é muito superior ao que você pensa. Deus usou Gideão. Então Deus usa. Em tempos de crise, Deus sempre levanta alguém. Só aqui eu poderia ficar até amanhã. Deus levanta sempre alguém. É só olhar do Gênesis ao Apocalipse, na Bíblia inteira, você vai ver. Agora, em terceiro lugar, olha que coisa interessante. Deus chamou Samuel para que ele se colocasse de pé enquanto Eli está deitado. Várias vezes você vê a expressão, Eli estava deitado, e Eli está deitado, e Eli estava deitado, e Eli voltou a se deitar, e ele começou a mandar ele deitar também. Mas Deus quer a gente de pé, não quer a gente deitado. Porque quem está deitado está na inércia. Quem está de pé está em prontidão. Ezequiel, pois não, Senhor, põe-te em pé. Por quê? E eu falarei contigo. Deus não quer falar com quem está acomodado, deitado em berço esplêndido, eternamente. Não, Deus quer que você se levante para que Deus fale com você. E esse se levantar você pode entender de várias formas. É atitude, é reação. Porque tem um grupo de jovens por aí, que é a minoria, graças a Deus, porque os nossos jovens são bênção. Mas ainda tem um grupinho que não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com o pai, com mãe, com a casa, não quer compromisso com nada, não quer compromisso com estudo, não quer compromisso com trabalho. Ele nem estuda, nem trabalha, nem busca a Deus. Aí não dá, irmão. Aí não dá. Fica de braços cruzados, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Por que eu não consigo? Olha onde eu moro. Olha quem eu sou, olha não sei o quê. E Deus não quer isso de você. Deus odeia vitimismo. Vitimismo não é coisa de crente. Vitimismo é coisa de gente que está do lado esquerdo. Vitimismo não é coisa de crente. Agora o crente cheio do Espírito Santo, ele se levanta, ele reage. Ele reage. No meio da crise ele reage. Deus quer que você reaja. Então, Eli já está deitado. O negócio dele é deitar. Tem gente que já chegou numa fase que não quer mais levantar. Não quer fazer mais nada para Deus. O que eu tinha para fazer eu já fiz. O que era para eu fazer eu já realizei. Que história é essa? Sempre é tempo de fazer alguma coisa. Aí Deus fala e ele não quer. Deus fala, põe de pé. Põe de pé. A voz de Deus, quando ela é ouvida, faz com que a gente se levante. Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Se levante então. Agora é interessante que Eli perde a visão, se deita, se acomoda, e Deus quer que Samuel se levante. Mas você vê o que o texto diz? Várias vezes Eli falou para ele, não sou eu que estou te chamando, vai se deitar. Não sou eu que estou te chamando, vá se deitar. Mandou ele se deitar várias vezes. Porque é assim, quando Deus levanta um jovem, aqueles que já perderam a visão começam a dizer assim, vai deitar, baixa a bola. Aí começa a pregar o jovem todo empolgado, aí alguém como Eli chega, né, não tem mais visão,
Não, isso aí é fogo de palha. Não, para com isso. Vai procurar um emprego, vai procurar o que fazer. Isso aí não é para você, não. Aí levanta alguém, um grande músico, jovem, um grande cantor, cantora, jovem, um servo de Deus compromissado com... Não. Vai deitar. Vão dizer para você, volta para o teu quarto, volta para a tua terra, volta a se deitar. Só que Deus quer que você fique de pé. Samuel, Deus está dizendo o teu nome hoje. Se levanta, porque há uma grande obra a ser realizada. Deus quer fazer com você. Deus é tão poderoso que Ele é autossuficiente. Ele é suficiente a si mesmo. Ele é o incriado. Ele não precisou de ninguém para ser o que é. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é eterno. Deus é autossuficiente. Ele é suficiente a si mesmo. Então Ele não precisa de ninguém para fazer qualquer coisa. Ele não precisa de ninguém. Mas Deus é tão bom que Ele quer sempre fazer conosco. Aleluia. Aleluia. Ele quer sempre nos fazer sócios na obra. Porque Ele podia ou não podia fazer tudo sozinho? Podia. Por exemplo, o povo saiu do Egito, montanha de um lado, montanha do outro, os inimigos vindo atrás, na frente o mar. Deus podia fazer assim: Moisés, sai da frente. Deixa eu abrir isso aqui. Pronto. Podia ou não podia? Alguém ia reclamar? Só se tivesse, né? Parafuso solto. Abriu o mar, é só passar. Não, Deus falou assim: Moisés, o que você tem na mão? Senhor, eu tenho aqui uma bengalinha para me apoiar, que eu já estou idoso. Ele disse: então estende sobre o mar, que eu vou abri-lo. Você vê, olhando assim, não tem nenhuma utilidade, né? Mas para quê? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele quer fazer conosco. Ele quer fazer junto com você. Ele tem prazer, como um pai que está com seu filho. O filho não sabe fazer, mas o pai tem prazer em fazer com que o filho faça junto com ele. Esses dias eu estava limpando o carro, lá na garagem, aí o meu filho, pequeno, ele tem 4 aninhos, falou: pai, eu quero te ajudar. Falei: já sei que não vai dar certo esse negócio. Vamos então. Chegou lá ele: pai, o que eu faço? Falei: ó, você limpa aqui, limpa ali. Tá bom, mãe. Mas ele sujou tudo. Ele sujou mais do que limpou. E eu olhava e dava risada. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Vou ter que limpar tudo de novo isso aqui. Até onde não estava sujo, agora está. Mas o prazer dele, o sorriso dele de me ver junto com ele, era tão prazeroso quanto limpar. E eu olhei aquilo e aprendi uma lição maravilhosa. Assim também é Deus conosco. Ele pode fazer tudo sozinho, Ele faz muito melhor do que a gente. Mas Ele fala: vem fazer comigo, meu filho. Mas Senhor, quem sou eu? Não, vem fazer comigo. Olha o privilégio, olha a honra. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Um privilégio fazer com Deus. Ele quer. Ele pode fazer sozinho, mas Ele quer nos usar. Em quarto lugar, olha que lindo isso aqui. Quem vive no templo, quem vive perto da arca, não vai deixar a luz se apagar quando não deve se apagar. O diabo está fazendo de tudo para apagar a lâmpada. A lâmpada ali não é de energia elétrica. Dos dias de Samuel, é fogo. Eu ouvi um glória ali. A lâmpada ali é fogo. O diabo, sabe o que ele quer fazer? Apagar o fogo da igreja. Apagar o fogo da igreja. Eu estou falando do fogo santo, tá? Não estou falando desse fogo aí que o pessoal inventou, né? Esse fogo que é um movimento só humano. Não, é o fogo de Deus, que quando vem ninguém se contém. E não é produzido pelo pregador, não, pelo grito do pregador, não, pelo grito do cantor, não. Não. Esse aí não, esse vem do céu e nos alcança, nos atinge, e a gente começa a glorificar a Deus, e de repente está falando em línguas, e de repente é batizado com o Espírito Santo, o outro é curado, é renovado, sai diferente. O diabo quer apagar esse fogo.
Ele sabe que quando o fogo de Deus vem, Deus move. Deus transforma, porque o fogo transforma. Transforma ou não transforma? Transforma. O que é valioso, o que é bom, transforma. Queima o que não presta e transforma o que é bom. Joga uma madeira no fogo, vira cinza. Joga um pedaço, uma pedra de ouro. O que acontece? Purifica o ouro e ele fica mais valioso do que ele já era. É o mesmo fogo. São as mesmas propriedades, os mesmos elementos. Só que com funções diferentes para objetos e coisas diferentes. Com o crente, o fogo de Deus aperfeiçoa, purifica, melhora. Fogo de Deus não mata ninguém que está querendo receber dele uma direção, uma orientação, ser usado por ele. Então quero te dizer que o fogo do Espírito Santo está aqui. Aproveita para ser transformado. Ele está perto da arca. Veja que ele cresceu perto do templo. Ele está ali sempre, diante da arca. Ele via aquilo ali. Ele está ali sempre. É maravilhoso quando alguém está perto da arca. É a presença. É o Espírito Santo. É Deus. Agora tem muita gente descambando para um lado que, infelizmente, é terrível. Baseando o ministério, baseando a chamada em coisas que a Bíblia não diz. Muitos estão achando que ministério é dinheiro. Não, o dia que eu tiver dinheiro, aí eu vou colocar aquele terno, né? Topa, aquele sapato, aquela coisa. Aí a irmã diz, eu vou colocar aquele vestido tremendo, eu vou colocar o cabelo assim, assado, e não sei. Aí o pessoal vai olhar e vai dizer, essa aí realmente. Esse aí realmente, Deus chamou. Não, no dia que eu tiver milhares de seguidores nas redes sociais, aí vão me reconhecer como homem de Deus, como mulher de Deus. E Deus nunca precisou disso, irmão. Não, o dia que eu tiver aquela bolsa, o dia que eu tiver fama, o dia que eu tiver títulos, aí sim, os títulos vão me fazer reconhecido. Não, no dia que eu tiver o cargo, aquele cargo, aí vai acontecer. Aí vão me olhar e vão dizer, este aí é homem de Deus, essa aí é mulher de Deus. Só que o negócio não é esse. O que faz a diferença é a presença de Deus na vida do crente. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes eu já presenciei isso e é até constrangedor. Pessoas que têm tudo isso que eu acabei de citar. Tem fama, tem dinheiro, tem carro bonito, carro, mora nos melhores lugares do mundo, tem aquelas roupas caríssimas, bolsas caríssimas, gravatas caríssimas. Aí chega aqui, tem fama, tem seguidores e não sei o que, dá oportunidade. E as pessoas ficam olhando para um lado e para o outro. O que está acontecendo? O que é isso, né? Faz uma apresentação extraordinária e as pessoas não são transformadas e não são impactadas. De repente vem alguém e diz assim, fulano, vem cá, oportunidade aqui, você. Aí vem, né? Aquela jovenzinha simples, aquele jovem humilde, sobe aqui, irmão, quando abre a boca, parece que o céu desceu, e não é que parece, que desceu mesmo. A glória de Deus se manifesta, a presença de Deus é sentida. Eu não estou dizendo que quem tem isso não seja usado por Deus, e quem não tem isso seja. Não é uma regra, nem uma doutrina. Eu estou falando que isso pode acontecer. Mas Deus não olha para as coisas que nós olhamos. Vocês sabiam que nós vivemos uma fase tão difícil? Eu prego já há alguns anos pelo Brasil afora. Mas eu já fui deixado de lado de alguns eventos. E eu dou risada, porque eu acho tão ridículo isso, eu não fico triste. Eu dou risada e fico lamentando a situação. Por quê? Porque a pessoa vai na rede social. Peraí, vamos ver se é famoso. Quem é esse tal de Rodrigo o quê? Ursino, que nome, que isso, né? Não, deixa eu ver quem é. Aí olha lá, e coitado, isso aí não dá para nada. Isso aí não vai atrair ninguém. Aí olha o outro lá, eita, esse aqui sim, hein? Esse aqui é top. Vamos trazer. Mas não quer saber se ele é crente de verdade, se ele tem uma esposa só, se ele é fiel a ela, se ele tem família, se ele tem igreja, se ele congrega. Por exemplo, se você for lá na nossa congregação, nossa igreja sede lá em Guarulhos, toda quarta eu estou lá, ouvindo o meu pastor pregar. Na ceia, reunião de obreiro, eu estou lá. Por quê? Porque eu tenho um pastor, eu tenho igreja. Minha esposa está comigo, meus filhos estão comigo. Por quê? Porque eu tenho história.
eu não, né? Agora tem alguns aí, não, mas ele tem nome. Só isso basta. Não, mas ele é conhecido, só isso basta, porque vai atrair. Ela atrai gente, ele atrai gente. Então vocês querem atrair gente ou atrair o Todo-Poderoso? Então louva a Deus, porque os irmãos sempre lembram de mim aqui, né? Porque Deus é poderoso. Deus não olha como o homem olha, Deus não vê como o homem vê. Para de se lamentar, para de achar que você não pode ser usado por Deus, porque você pode sim, você é uma bênção da parte do Senhor. Então é lindo isso, porque ele estava ali, e Satanás está tentando apagar o fogo. Satanás vai fazer de tudo para apagar esse fogo, mas ele não vai conseguir, porque quem acendeu esse fogo foi Deus. E o fogo que Deus acende não tem Satanás que apague. Quem pode glorificar ao Senhor por isso? O segredo na vida é estar perto da arca. Penúltimo lugar, ele ouviu a voz de Deus. Ouviu ou não ouviu? Sim ou não? Sim. Deus disse: Samuel, Samuel. E ele foi aonde? Ele foi até o quarto de Eli. Pois não, senhor Eli? O senhor está me chamando, meu pastor? Claro que eu estou usando aqui um anacronismo. Não estou te chamando. Mas eu ouvi nitidamente o senhor me chamando. Me perdoe. Vai deitar, meu filho. Ele foi. Samuel, Samuel. Ele lá vai. Agora chamou. Agora não é possível. Pois não, senhor Eli? Você me acordou de novo, meu filho. Está com problema? Não. Eu ouvi o senhor me chamando. Não. Vai deitar, rapaz. Você está ouvindo coisa. Eu não estou te chamando, mas era a sua voz, era exatamente a sua voz. Só tem a gente aqui, né? Só tem a gente aqui. Como não pode ser a voz do Senhor? Eu ouvi, a voz do Senhor eu conheço, né? Desde criancinho, desde bebezinho que eu ouço a voz do Senhor. Pois é, mas não fui eu, volto. Samuel, Samuel, lá vai ele de novo. Aí o Eli caiu em si e disse: é Deus que está falando com o menino. Porque, irmão, quando Deus chama você, a princípio vão dizer assim: Deus não chamou ninguém, Deus chamou não, coisa nenhuma, Deus chamou ele nada, Deus chamou essa moça? Não chamou não, chamou esse rapaz? Chamou não. Só que Deus começa a dar evidências, Deus começa a mostrar para lá e para cá que ele te chamou de verdade. Aí eles mesmos começam a dizer assim: realmente, foi Deus que falou. Realmente foi Deus quem chamou. Realmente é Deus quem está falando com ele. Realmente Deus tem uma chamada na vida dela. Realmente Deus tem um projeto na vida dele. Ninguém pode contestar quando Deus chama. Alai, terrébia. Glória. Deus chamou e ponto final. Só que o que eu aprendo aqui é algo lindo. Deus chamou Samuel, mas a voz era de Eli. Que isso, pastor? Deus fala conosco, fala, mas Ele fala também através da nossa liderança. Pela voz do meu líder, Deus fala comigo. Crente rebelde não entende isso. Seja submisso à sua liderança. Pastor, veio para doutrinar a igreja? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, aqui só tem mestres. Eu vim aqui falar a palavra de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus, mas por intermédio de Eli. Foi pela voz de Eli. Eli não falou, mas Deus é tão maravilhoso que Ele não quebra princípios. E quem quebra princípios será quebrado por eles. Deus não quebrou o princípio. Deus disse: tem que respeitar a hierarquia. Mas o Eli está quase, está mais para lá do que para cá. Pois é, mas ele também foi escolhido por Deus e ele ainda está na liderança. Então respeita o teu líder. Ele pode não ter o conhecimento que você tem, respeita o teu líder. Ele pode não ter os talentos que você tem, respeita o teu líder. Ele pode não ter a capacidade intelectual que você tem, respeita o teu líder. Ele pode não ter a conta bancária que você tem, respeita o teu líder. Porque Deus vai abençoar a sua vida e fazer alguma coisa por você através dele. Dá um glória a Deus aí mesmo sem querer, em nome de Jesus. Em último lugar, não rejeite o chamado de Deus. Samuel foi chamado, e olha o que Deus falou para ele. E aqui eu finalizo, olha que lindo. Versículo de número 11. Disse o Senhor a Samuel: eis que aqui vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas.
Por que Deus está chamando Samuel? Para fazer algo em Israel. Por que Deus está me chamando hoje, pastor Rodrigo? Porque Ele quer fazer algo na tua igreja, Ele quer fazer algo no teu bairro, Ele quer fazer algo na tua cidade, Ele quer fazer algo na tua nação, no teu estado, Ele quer fazer através de você. Será que você ainda não se apercebeu disso? Daqui a pouco vão estar ouvindo o teu nome por aí, porque quando ouvirem o teu nome, estarão ouvindo o nome de Deus, através do teu. Deus quer que você glorifique a Ele com a sua vida. Eu acho tão lindo quando cita-se o nome de alguém e esse alguém glorifica a Deus. Seja onde for, Deus quer usar você, porque o caos está instalado no mundo inteiro, não é só no Brasil não. O diabo está fazendo com que o palco para o anticristo seja totalmente preparado, e Deus está permitindo. E só não enxerga isso quem não quer. Mas o mundo inteiro, não só a América do Sul, não só a Europa, não só a Ásia, não. O mundo inteiro vai pender para o lado esquerdo, porque os dias estão chegando ao seu fim. Com quem que Deus conta? Com a igreja. Porque a igreja sempre vai fazer uma frente de resistência à vontade do diabo. Mas pastor, não é Deus que está permitindo? Sim, é Deus que está permitindo as coisas acontecerem para que as profecias se cumpram. Mas eu, crente, cheio do Espírito Santo, não posso participar disso, motivando isso, incentivando isso, contribuindo para que isso aconteça. Pelo contrário, eu tenho que resistir, porque a igreja é sal da terra, ela conserva. Esse planeta só não se deteriorou ainda porque existe um povo chamado igreja, e a igreja resiste ao diabo, a igreja resiste às forças das trevas, a igreja vai lutar e vai vencer, a igreja vai se colocar de pé, vai ouvir a voz de Deus e vai fazer aquilo que o Senhor propôs para que ela faça. Levante a sua voz e adore o nome do Senhor. Deus conta com você, Samuel. Não deixe o chamado de Deus passar despercebidamente, porque Deus usou Samuel para muitas coisas. Eu vou citar só algumas. Olha só, Deus usou Samuel para ungir os primeiros reis de Israel. É pouco para você? Deus usou Samuel para vencer guerras para Israel. É pouco isso? O que eu mais gosto, Deus usou Samuel para fundar uma escola de profetas. Oh, aleluia. Ele foi o primeiro desses profetas que surgiram com esse ministério extraordinário. Foi o primeiro dessa leva, dessa geração. Foi o primeiro. Só que ele não foi o único. Ele disse: o que Deus fez na minha vida, eu quero que faça na vida de outros. Eu não vou deixar herança para ninguém porque eu não tenho dinheiro, mas eu vou deixar legado. Eu vou deixar história, eu vou deixar a escola de profetas. Pastor, o que é a escola de profetas? Como é que é essa escola? Se matriculava e fazia o que lá? Ficava aprendendo como é que profetiza? Ó, levanta o dedo, aponta assim, diz o Senhor, depois você fala outra. Não. Lá se ensina a palavra, lá se ensina a Bíblia, porque é impossível ser profeta sem conhecer a palavra de Deus. Tem que conhecer a palavra. Por isso que Elias, que foi o continuador dessa escola profética, o que ele fez? Ele conhecia a palavra, ele conhecia o texto sagrado. Quando ele chegou no meio da capital, Samaria, todo Israel, Baal para todo lado, e o povo dizendo: é Baal que manda chuva, é Baal que faz a terra fortificar, é Baal que faz a terra ser fértil, é Baal que manda a água do céu. Aí ele olhou e disse: então vocês acham que é Baal que manda chuva? Sim, nós temos certeza que é Baal que manda chuva. Então a partir de hoje não chove mais aqui, senão segundo a minha palavra. De onde ele tirou isso da cabeça dele? Não, ele leu Deuteronômio. Em Deuteronômio está escrito que quando o povo de Israel se deixasse levar pelos ídolos e se voltasse contra Deus, então Deus ia fechar o céu e não ia mais mandar chuva. Quem é profeta de Deus? Quem conhece a palavra. Quem profetiza a palavra está profetizando a palavra de Deus. Eu estou profetizando para você: Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus tem compromisso com você. Aleluia, eu estou sentindo o fogo de Deus queimando os meus pés aqui.
Deus está com muita vontade de usar você, jovem. Então usa o seu tempo para a glória de Deus. Se levanta, fica de pé enquanto todo mundo está deitado. Você vai se levantar, vai acordar mais cedo, vai dormir mais tarde, vai se dedicar à palavra, vai se dedicar à oração, e você vai ver o que Deus vai fazer através de você e por você também. Quem acredita nisso adora. Pastor, posso orar pelos irmãos? Se você puder, fique em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, que coisa boa. Meu Deus, que maravilha. O céu está aberto aqui, só não sente quem não quer. Que maravilha, o clima é o mais espiritual possível. Oh, glória a Deus. O Senhor está falando com você, jovem. O Senhor está falando contigo, irmão, irmã. Deus quer te usar também. Em tempos de crises, em tempos de aflições, turbulências e tribulações, Deus vai levantar alguém. Olha para o lado, olha para a pessoa que está do seu lado. Você está olhando para quem Deus vai usar? Você está olhando para quem Deus vai levantar? Você não sabe em que área Deus vai usá-lo. Você só sabe que Deus vai usá-lo. Mas Deus vai fazer algo grande. Deus disse: eu vou descer e eu vou fazer algo tremendo em Israel. Deus está dizendo hoje: eu vou descer e fazer algo tremendo no Brasil. E vai ser através de você. Vai ser através de você. Você pode não saber, mas agora você pode estar do lado de um dos maiores doutores do Brasil. Agora você pode não saber, mas você pode estar do lado de um dos maiores empresários e empresárias que o Brasil vai ter. Você pode agora não saber, mas agora você pode estar diante, ao lado, atrás, à frente de um dos maiores intelectuais que nós vamos ver na nossa nação, crente, cheio do Espírito Santo. E o mais tremendo, você pode estar de um lado de um dos maiores missionários que o Brasil vai conhecer, de um dos maiores pregadores que o Brasil vai ouvir, de um dos melhores adoradores que o Brasil vai reconhecer. Você não conhece o futuro de Deus, para Deus fazer do dia para a noite. Deus não precisa de tempo, Ele faz quando Ele quer. Alabai o homem de Révia. Deus não está olhando para a tua idade, Deus não está olhando para a tua conta bancária, Deus não está olhando aonde você nasceu, aonde você está morando, se é de aluguel, se é casa própria, se é num lugar difícil. Deus está olhando e está dizendo: quer ser usado por mim? Quer ser usado por mim? Então eu vou te levantar, então eu vou te usar. E logo, logo vão ouvir notícias ao teu respeito. A tua família vai dizer: mas quem é? É ele mesmo. É ela mesma, mas não era nada, não era ninguém, não era nada, não era ninguém para você, sempre foi. Deus só colocou em evidência. Eu estou sentindo aqui, estou profetizando. Eu sei, eu sinto muito forte quando eu estou ministrando o ensino, quando eu estou pregando uma palavra, quando eu estou explicando um texto. Mas eu sei quando Deus está me usando em profecia, eu estou profetizando para alguém aqui esta noite. Deus vai te levantar, teu nome em breve vai ser ouvido. Não é para a tua glória, é para a glória dele. Aonde está a primeira pessoa que vai entregar a sua vida a Jesus? Esteja em oração. Esteja em oração. Aonde está a primeira pessoa que vai voltar para Cristo? Você sabe que você é um Samuel, que Deus te escolheu. E o mundo não é para você. O mundo não te aceita. Você sabe que você, onde chega no mundo, é rejeitado. Isso é diferente. Você tenta se incluir, mas você sabe que lá dentro você é um Samuel. Deus te chamou e Ele vai te usar, queira o diabo ou não queira. Aonde está você? Aonde está você? Levante a sua mão. Tem uma vida ali, vem, querido. Alguém acompanha ele. É o primeiro. Aonde está a segunda vida? Aonde está a segunda? Tem uma pessoa lá levantando a mão. Tem alguém? Vem, levante a sua mão. Você. É você que Deus está chamando. Não perca tempo.
Não, nunca é tarde, nunca é tarde. Mas pastor, já passou tanto tempo, tantos anos, eu estou afastado, estou desviado do caminho santo. Deus está te chamando. Na presença de Deus, Ele faz os dias se multiplicarem, as horas se multiplicarem. Vem para Cristo. Você que está afastado, venha logo, venha logo, venha logo, venha logo. Você que ainda não conhece Jesus profundamente, você que ainda não teve uma intimidade com Deus, que ainda não serve a Deus todo o coração, venha, porque Deus quer te usar. Semana Comenéria Súria. Pode adorar. Vamos orar por este moço. Vamos orar por este servo de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, tem nas suas mãos. Aqui está uma vida, Senhor. Foi o Senhor quem o escolheu. O Senhor morreu por ele também. Seu sangue foi derramado por ele. Deus, restaura a sua vida. Restaura a sua família. Restaura a sua comunhão. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, enche ele da tua graça agora. Nós pedimos, imploramos a ti, de todo o nosso coração, transforma. Alá, reveste ele de autoridade. Arranca, Senhor, a maligna, arranca as iniquidades, tira dele, transforma, santifica. Teu Espírito faça morada nele, em nome de Jesus. E a igreja adora ao Senhor, e a igreja glorifica ao Senhor. Oh, glória ao nome dele para sempre. Deus abençoe a sua vida, a tua casa, o teu ministério, a tua trajetória. O Senhor é contigo. Levanta-te, Samuel. Levanta-te, Samuel. Ouve, Deus está te chamando hoje. Hoje é diferente, o chamado é forte. A igreja adora, a igreja glorifica a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Adora Jesus. Oh, aleluia. Tão desejado se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. aleluia. Ele Oh vem Maranata, me buscar. oh Maranata. Eu irei, Jesus, O Messias aguardado, ele vem me buscar. Jesus, adora. o Messias Oh Maranata, oh Maranata, vem me aleluia, em breve, Jesus. aleluia. Só quem deseja arrebatamento, só quem almeja e morar com Cristo, adora. Língua confessará. Mas a igreja Será arrebatada no piscar de olhos. acontecerá. Mas a igreja Será arrebatada no
Glória a Deus, glória a Deus. A igreja pode sentar glorificando a Deus, exaltando a Deus, aleluia.